Meus alunos do 7º ano, bom dia. Professor Soares falando, trazendo aqui um comentário daquela aula que foi postada na quarta-feira, dia 5, né, de maio. Então, o primeiro quesito fala de adições algébricas. Eu gostaria de fazer aqui, rapidamente, lembrar para vocês que as operações adição e subtração de números inteiros que se transformam, quando elas estão juntas, se transformam em uma adição algébrica, né? Então, primeiro eu quero lembrar aqui a vocês que quando você tem uma adição só de números, né, positivos, ou só de números negativos, você tem uma maneira de fazer. Quando você encontra sinais contrários, também tem uma outra maneira de fazer. Quando você encontra subtração, também tem uma outra maneira de fazer, né? Ou seja, vamos dar exemplos aqui. Se você... Eu vou escrever aqui numa fonte vermelha, aqui no meio, mas não tem nada a ver com as questões que estão aqui ainda. Então, por exemplo, você está fazendo aqui uma adição, aí você tem menos 2 adicionado com menos 2. Então, nesse caso aqui, você está fazendo uma adição de dois números de sinais negativos, né? Aqui o que você vai fazer? Você vai juntar em módulo, o 2 e o 2 dá igual a 4 e vai conservar o mesmo sinal, né? Então você tem menos 4. Isso vai acontecer também se você tiver ambos os números com sinal positivo. Então aqui você tem mais 2 adicionado com mais 2. Você vai juntar em módulo, né? 2 e 2, 4. E o sinal positivo, né? Então, isso aqui, quando você está trabalhando com uma adição onde todos os números, onde os termos são sinais, as parcelas são positivas ou negativas, você junta em módulo e conserva o mesmo sinal. Aqui no caso, negativo e aqui positivo. E quando tem sinais contrários, ou seja, você está fazendo uma adição que tem menos 3 adicionado com mais 2. Então, nesse caso aqui, você já tem uma adição de sinais contrários. Quando você tem uma adição de sinais contrários, você vai subtrair em módulo, ou seja, 3 menos 2 igual a 1, e vai escrever o sinal do maior número, ou do maior módulo. No caso aqui, vai ficar menos 1. Vocês viram aqui, ó, quando eu estou fazendo a adição de mesmo sinal, você junta e conserva o mesmo sinal, quando tem sinais iguais. E quando for sinais contrários, você vai subtrair e conservar o sinal do maior número. Outro exemplo aqui, você tem menos 10 feito a adição com o número menos 5. São sinais contrários? Sim, não, são sinais iguais. Então vamos mudar aqui, vou botar mais 10 e aqui menos 5. São sinais contrários, né? Um é positivo e outro negativo. Então eu vou subtrair 10 menos 5, 5. E o sinal do maior número é o sinal positivo, vem para cá mais 5, né? Então aí é quando você está fazendo adição com números que são inteiros. Agora veja o que vai acontecer se a operação que tem entre esses números, se ela não for a adição, se ela for a subtração aqui, ó, se for a operação subtração. Então eu já tenho que mudar. O que eu vou ter que mudar? A regra diz que toda subtração é você pegar o primeiro termo, no caso aqui menos 2, e adicionar com o oposto do segundo. Então, você vai adicionar aqui com mais 2, certo? Ou seja, a subtração é você pegar o primeiro termo, aí você transforma a subtração na adição e coloca o oposto do número que está aqui dentro do parêntese, no caso, menos 2. Menos 3 menos mais 2. Então, vou pegar o primeiro termo, menos 3, e vou somar com menos 2.
mais 10 menos 5. Vamos pegar o primeiro termo, mais 10, e vamos adicionar com mais 5, né? Então, essa aqui é a maneira de você fazer as subtrações. Aqui, no caso, você tem a soma, né? A adição. Menos 2 mais 2 dá 0. Aqui, mais 2 mais menos 2 também vai dar igual a 0. Aqui, você vai encontrar menos 5. E aqui, você vai encontrar 15, né? Então, essas subtrações, para serem feitas, a regra diz isso: é você pegar o primeiro termo, que é o minuendo, e adicionar com o oposto do subtraindo. Então, essa é a maneira de fazer as subtrações. Eu estou recordando aqui com vocês, porque quando fala de adição algébrica, você fala de expressões que têm adição e subtração tudo junto. Aqui no caso só tem o subtração. Então, eu vou eliminar aqui esses parênteses, escrevendo aqui 3. Ó, sinal de menos vai mudar o sinal deste número, vai ficar menos 5. Esse sinal de menos vai mudar o sinal deste, vai ficar aqui mais 10. E aí, juntando agora os de sinal positivo, né? Eu tenho aqui 3 e 10 dá 13. E 13 menos 5, né? Vai dar igual a 8. Aqui a outra situação tem uma expressão algébrica que tem subtração, 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 e aqui tem uma adição. Lembrar que quando eu tiver uma adição, o sinal desse número não vai mudar, ele vai continuar negativo, né? Em compensação aqui, o sinal do 4 vai mudar. Então eu vou eliminar o parênteses, vai ficar menos 2, ó. O sinal de menos aqui vai mudar o sinal deste número, vai ficar aqui mais 4. Aqui vai mudar o sinal dele, vai ficar menos 7. Aqui vai mudar o sinal dele, vai ficar mais 2. E aqui o sinal do número continua, menos 12, né? A gente vai mudar o sinal do que está dentro do parêntese quando o sinal que precede o parêntese for o sinal negativo, né? Então, aqui juntando agora os números negativos, ó, eu tenho menos 2, menos 7, menos 12, né? Vai ficar menos 21, né? Porque eu tenho 2 e 7, 9, 9 com 12 dá 21, então fica menos 21. Esse menos 21, aí eu tenho aqui números positivos, vai ficar mais 6. E menos 21 mais 6 são sinais contrários, a gente vai subtrair, vai ficar menos 15, que é o sinal, menos é o sinal do maior número. Então aqui nós estamos fazendo uma adição algébrica, é a letra A e a letra D do 45. Os outros quesitos vocês tentem fazer aí com atenção, que ele não tiver ainda feito, e verificar a resposta, né? Lembrando que adição algébrica são expressões que têm adição e subtração juntas. Aqui pede que você calcule, aqui no caso não tem parêntese, né? Já foram eliminados. Então vamos só juntar, né? 8 e 7 dá 15, tanto faz eu escrever o sinal como não. E aqui dois números opostos. Sempre que eu somar dois números opostos, menos 8 com mais 8, o resultado vai ser 0. E aqui o 48 está pedindo que você adicione 2 a 2 de todos os modos possíveis, os números indicados nos cartões. Quais são os resultados obtidos? Então, 2 a 2 que está pedindo aqui, é você adicionar, por exemplo, o menos 15 com o mais 9. Depois você adicionar o menos 15 com menos 8. Depois você adicionar o menos 15 com menos 2. Isso aqui 2 a 2, né? Então, se a gente juntar aqui, por exemplo, menos 15, menos 15 nós vamos adicionar com 9. Então, se eu adicionar menos 15 com 9, vai encontrar aqui menos 6, né? Se eu adicionar menos 15 com menos 8, são sinais iguais, né? Eu vou juntar, 15 com 8 dá 23, nós vamos encontrar a soma menos 23.
Se nós adicionarmos menos 15 com menos 2, nós vamos encontrar o menos 17. Então, mas nós não temos somente essas duas maneiras de somar, porque eu posso ainda juntar o mais 9 com menos 8 e o mais 9 com menos 2. Né? Se eu juntar o mais 9 com menos 8, vai encontrar mais 1. Mais 9 com menos 2, nós vamos encontrar 7, né? Vai ficar 1 e 7. E aqui eu ainda posso fazer também esta adição do menos 8 com menos 2, né? Se eu adicionar menos 8 com menos 2, nós temos igual a menos 10. Então, fazendo essas combinações, a gente pode encontrar aí como resposta o menos 6, o menos 23, o menos 17, o 1, o 7 e o menos 10. Essa combinação de números você encontra fazendo essa junção 2 a 2, né? Eu aqui fiz, por exemplo, somente a primeira, menos 15 mais 9, e encontramos aqui como resposta o menos 6. E cada um deles vocês podem ver aí. Esse menos 10 foi quando nós juntamos o menos 8 adicionado com menos 2, né, que deu igual a menos 10, certo? E aqui vem quesito 49, é uma questão envolvendo aí essa sigla, né, o nascimento de Cristo, e eu quero fazer aqui um comentário com vocês antes da gente responder esse quesito. O nascimento de Cristo foi um acontecimento importante, né? Então ele é um marco aí no nosso calendário, né? O nascimento de Cristo é considerado, no caso aqui, o ano 0, né? E tudo que tem antes dele, antes do nascimento de Cristo, é escrito assim, ó, AC, antes de Cristo. Aí está dizendo que o reinado dessa senhora, da Cleópatra, ela reinou de 51 até 30 antes de Cristo, né? Então esse foi o reinado dela. E ela nasceu, ninguém sabe quando foi. Vamos dizer que ela tenha nascido aqui, nessa data, que eu não sei qual é. Eu lembro que o reinado dela começou em menos 51 e terminou em menos 30, porque é antes de Cristo, né? Então, se você verificar, tem uma informação aí que diz que ela assumiu o trono com 18 anos. Então, quando ela assumiu, ela nasceu aqui nessa data, que eu não sei qual é, e quando ela assumiu o trono, em 51 a.C., ela tinha 18 anos. E o reinado dela durou de 51 até 30, né? Então, o reinado dela durou 21 anos, né? O reinado dela durou 21 anos. Como é que você sabe? Eu posso fazer aqui, ó. Posso encontrar aqui menos 30 menos quando o reinado começou. Então, eu vou ter aqui menos 30 adicionado, né? A gente vai mudar aqui com mais 51. Então, no caso, menos 30 mais 51 dá igual a 21 anos. Ou seja, o reinado dela durou 21 anos. Mas a pergunta aqui, qual foi o ano que ela nasceu? Então, eu vou fazer aqui, vou pegar esse número, o ano que ela morreu, no caso, menos 30, menos esse ano aqui que ela nasceu, que eu não sei qual foi, mas eu sei que ele é antes de Cristo, então ele é negativo também, né? Então, essa subtração do ano que ela morreu menos o ano que ela nasceu resultou, né, juntando o período que ela assumiu com 18 anos com 21, resultou em 39 anos. 39 anos. Então, fazendo aqui essas continhas, né? Fazendo aqui essas continhas, eu vou limpar aqui. Fazendo aqui essas continhas, você vai ter esta subtração de números. Vai ficar
é menos 30, adicionado com o ano que ela nasceu, que é igual a 39. Então, para descobrir o ano que ela nasceu, né, basta aqui que você faça, né, com esse x aqui, que é o ano, fazendo 39 mais 30. Aí você vai encontrar 69. Então, quer dizer que ela nasceu, que esse x aqui é o número 69, e que ela nasceu em menos 69 antes de Cristo, né? Então, a gente pode responder a pergunta em que ela nasceu em menos 69 antes de Cristo e morreu com 39 anos. O quesito 50 é qual é o número que devemos adicionar a menos 10 para obter mais 3. Então, para encontrar um número, basta que você faça a operação inversa. Se foi adicionado, a gente vai subtrair, né? Eu tenho aqui o número menos 10, ele foi adicionado a um número, que eu vou indicar aqui, como sendo aqui este desenho aqui representa um número, né? Ele foi adicionado com esse número menos 10 e obteve esse número mais 3. Então, para encontrar, eu faço a operação inversa. O que eu faço? Para encontrar esse valor que está aqui, nós vamos fazer a operação inversa. Vamos fazer a continha escrevendo o mais 3 menos esse número, no caso, o menos 10. Então, você vai encontrar o número que você quer saber, né? Então, nessa subtração, eu tenho 3, e aqui eu tenho uma subtração, vai ficar positivo, né? Mais 10, que vai dar igual a 13. Então, o número que somado com menos 10 para obter 3 vai ser o número positivo, mais 3. Então, esse valor que nós estamos buscando, que nós estamos procurando, ele é igual a mais 13. A mesma coisa você vai fazer para os demais, né? Aqui na letra B, você vai pegar o número menos 12 e vai adicionar com menos 12. Então, quando você fizer menos 12 adicionado com mais 10, você vai encontrar o menos 2. Então, sempre fazer a operação inversa. E eu vou, na outra página aqui, eu vou mudar aqui o formato e fazer um novo vídeo, tá bom? Então, até o próximo.